Quem veio ouvir a voz do Senhor? Diga comigo: eu vim ouvir a palavra. Diga novamente: eu vim ouvir a palavra. Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Ruth. Livro de Ruth, no capítulo 1. Eu queria ler os 5 primeiros versos do livro de Ruth. Glória a Deus. Fiquei feliz ali de ver Bruno, né, Bruno? Que bênção, meu filho. Rapaz, o Senhor possibilita mesmo realmente alguns encontros, né, que marcam o culto, marcam o ambiente, amém? Quem está feliz aí pela vida do Bruno nessa noite, irmãos? Glória a Deus, meu filho, que bênção, né? Que bênção. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra: e nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e também Quileon. Eram efreteus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Repita comigo: Moabe. 3. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Repita comigo: 10 anos. Versículo 5, para terminar, diz: depois morreram também Malom e Quileon, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha. Repita comigo: sozinha. Sem os 2 filhos e sem o marido. Amém? Pode sentar aí. Glória a Deus. Aleluia. Vire para o irmão que está do seu lado. Vire para ele rapidamente. Diga assim: basta. Não, mas vamos ajeitar aí, tá bom? Essa frase é de decisão. É uma frase que você está expondo o que você quer que baste na sua vida. Diga assim: basta. Eu escolhi viver. Não entendeu, né? Vira aí para o irmão que está ao seu lado novamente. Quando eu digo assim, repita para o irmão, eu estou dizendo que às vezes parece que não ficou claro para ele. Diga assim: basta. Eu escolhi viver. Pronto. Amém? Eu lhe garanto que essa palavra que nós vamos pregar hoje, ela é uma palavra que ela tem coerência com aquilo que você veio buscar, e uma palavra que vai falar muito ao teu coração. Você que saiu de casa querendo ouvir a voz de Deus, querendo ser ministrado pela palavra de Deus, o Senhor tem uma palavra nessa noite, tá bom? De fato, na primeira vez que o Senhor me mostrou durante essa semana, em meio a tudo que eu estava vivendo, e também vivi junto com a família da irmã Marinilde, né? Eu me fiz uma pergunta, que foi até uma pergunta bem clara. Eu digo: Senhor, como é que nós vamos falar de escolha de viver? Como é que eu vou pregar essa palavra diante de uma perda? Eu me fiz essa pergunta com clareza, né? E o Senhor respondeu para mim: a minha palavra pode mudar qualquer situação, independente da forma que nós vivemos. Quando a gente vai lendo o livro de Ruth, na verdade o livro de Ruth, ele não é denominado apenas por uma mulher, mas o livro, ele marca uma história da Bíblia, que talvez ela está se repetindo nos dias atuais, ou talvez eu vou contar a tua história aqui, baseado nesta palavra. Quando a gente volta para o livro de Juízes, e o último juiz que esteve sobre a terra e que estava dominando, que estava liderando o povo de Israel, foi Sansão. Após a morte de Sansão, você pode voltar aí nos capítulos que decorrem, os últimos capítulos do livro de Juízes. A Bíblia vai dizer que depois da morte de Sansão, ninguém mais se levantou por juízes em Israel. Outrora, nesse exato momento,
em que nós não temos juízes sobre Israel, a Bíblia vai ser clara em dizer que os filhos de Israel faziam o que bem queria em Israel. Então, se eles faziam o que bem queria em Israel, então me remete a acreditar que aquele povo estava caindo no declínio espiritual. Aquele povo se afastou do Senhor e começou a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Ou seja, eles começaram a desobedecer à voz do Senhor. Mas o livro de Ruth, no capítulo 1, nós observamos que essa história está dando continuidade. Olha como é que começa o versículo 1. Ele diz: e nos dias em que os juízes julgavam. Para aí, que eu quero fazer uma pergunta. Se Sansão está morto e não tem juiz agora predominando sobre Israel, como é que o texto diz que nos tempos em que os juízes julgavam ou lideravam Israel, como é que, para entender isso daqui, se o último juiz já estava morto? Aí eu comecei a compreender. É porque esse fato está acontecendo no tempo de escassez, no tempo de declínio espiritual. Eu vou lançar a primeira palavra profética. É nos tempos de escassez que Deus mais resolve falar. Vou repetir de novo. É nos tempos de escassez que Deus mais resolve falar. Aí conta uma história. Essa história é até linda de se contar, porque nós estamos diante de um fato que é bíblico. Nós temos uma mulher e um homem, Noemi e Elimeleque. Eles estão na cidade ou na terra de Belém de Judá. Ou seja, a habitação natural deles é Belém. Só que a Bíblia vai dizer que por consequência da fome, eles saem de Belém. Ou seja, tem algo que está levando este casal a sair do lugar da sua parentela. Olha para isso aqui, minha gente, que você vai entender. Às vezes, algumas circunstâncias da nossa vida faz com que a gente saia do lugar de natureza e nos leva a um lugar de propósito. A fome levou este casal. Pense comigo e analise. Eles pensaram: se na geração de Israel não tem lugar, porque a fome abrangeu todo espaço, então ainda tem ambientes aonde a fome não chegou. Eles pensaram consigo: vamos para as campinas de Moabe. Só que quando eles chegam na campina de Moabe, escute bem para isso aqui. Tanto Elimeleque quanto Noemi saíram com os 2 filhos. Eles saem decididos a romper com a fome para manter a sua casa de pé. Mas Deus está olhando, está assegurando a eles de que eles viverão aquilo que eles não planejaram. Ou seja, ainda que a fome tirou Noemi do lugar em que ela estava, também a dor vai arrancar dela, das mãos dela, aquele é quem ela ama. Quando ela chega, ela se instala. E quando ela se instala, o primeiro episódio de perda é do seu marido. Grave comigo isso aqui. Imagine comigo, minha irmã. Uma moça que pegou tudo, pegou os filhos, pegou o marido, perdeu o único sustento da casa. Ela perde o marido, ela fica viúva. Ela tem uma dor agora a ser tratada. Foi isso que Deus começou a falar comigo. Preste atenção, meu filho. Ela tem uma dor a ser tratada. Ela está com uma dor, ela está doente. Ela está angustiada. Só que mal ela sabia que ela ia viver um outro processo de perda. E aí a Bíblia vai dizer que os filhos dela, tanto Malom como Quilion, escolhe mulheres moabitas. E detalhe importante aqui no texto é que Deus não faz a proibição do casamento feito com outras pessoas agregadas à sua crença.
Ainda que essas mulheres que fossem moabitas, como Orfa e como Ruth, ainda assim Deus dá permissão para eles casarem. Mas aqui eu paro no texto e eu quero explicar algo aqui detalhado dentro do texto. Se passa 10 anos após a morte de Elimeleque, se passa 10 anos. Então nós estamos dizendo que durante 10 anos os filhos de Noemi não geraram filhos. A geração está migrada, a geração está pequena. Mas olha o texto, eles estão casados. Eles sabem que essas mulheres não conhecem o Deus que tanto eles prezam. Mas agora vai chegar a notícia que vai fazer com que o coração daquela mulher que já estava no luto pelo seu marido seja muito mais doentio, angustiado. Ela perde os 2 filhos. Vira para o irmão que está ao seu lado. Qual é a sua decisão? Ela perde o marido, perde os 2 filhos. Espera aí, para do texto, vamos lá. Se eles eram casados após a morte, elas tinham o direito de voltar para onde? Para a sua. Não tinha nada que poderia determinar elas naquele propósito. Não tinha nada que pendurava elas a viver com aquela mulher. A mulher que nós estamos falando é angustiada. A mulher que nós estamos falando é entristecida. Não tinha nada o que restava para elas permanecerem naquele lugar. Só que hoje Deus fala para pessoas aqui. Tem gente como Noemi que ainda estão vivendo na primeira fase da sua vida e ainda não decidiram viver. Estão atreladas à dor, estão atreladas às perdas, mas não conseguiram viver. Eu estou falando de realização de sonhos. Eu estou falando de sair da condição de alguém que vive a dor, de alguém que planteia a dor. Mas Deus também é o mesmo Deus que no determinado tempo vai começar a libertar Noemi das perdas que ela estava vivendo. Sabe qual é a palavra profética para você que chegou aqui? Deus está dizendo: viva. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado, diga para ele: viva. A dor arrancou, mas a dor não vai unir. Agora veja comigo o cenário, vamos ver o cenário, vamos? Uma mulher que perde o marido e 2 filhos, ela está em 3 lutos. O mesmo luto daquela mulher era o mesmo luto das 2 noras. As 2 noras tinham perdido os seus maridos. Olha como a dor une pessoas para vivenciar propósito. Não entendeu, né? Vou repetir. Tem hora que você está passando por algo na sua vida e de repente chega fulano que não tinha nada a ver no seu propósito e diz assim: eu vou me aliançar a você. Tem hora que você, eu vou falar, Jesus, tem hora que você quer desistir de tudo, abandonar tudo, aí de repente chega alguém e diz assim: eu vim viver o propósito junto com você. Você não vai parar, você não vai desistir. Eu estou aqui para viver o propósito que Deus arquitetou, idealizou para nós vivenciar. Tem gente que entra nas nossas vidas no momento de dor, no momento de perda. Lá está Ruth e Orfa, ambas com a sua sogra. Agora de repente o texto é um pouco mais profundo, e a Bíblia vai dizer assim: olha só, gente, olha isso aqui, que de repente ela decide voltar para casa. Para aí, ela está vivendo luto, pastor. E naquela época, segundo os cálculos, segundo os teólogos da época, se diz que para uma pessoa que estivesse em luta em Israel era necessário 3 meses. Então ela tinha 3 meses para vivenciar o luto. Sabe? Ela saiu de Judá por causa da fome, e a perda vai ligar ela novamente ao mesmo lugar. Só que quando ela decide, parece que ela acorda de um sono. Ela está adormecida e de repente algo surge dentro dela.
Gente, olha para isso aqui. É o único texto da Bíblia que Deus não fala. Vocês podem ver, leiam o livro de Ruth por inteiro. Você não vê Deus falando com nenhum dos personagens. Eu fiquei estarrecido com isso. Eu digo, meu Deus, como é que pode ter um livro que Deus não fala uma hipótese de nada, nem para dizer um A, nem para dizer um B? Sabe por quê? O poder e a força da minha decisão faz com que eu saia do lugar da escravidão, do lugar da opressão, de perda, de dor, de rancor, de ódio e de tristeza, e me faz eu conseguir chegar aonde Deus já idealizou para mim chegar. Olha, gente, segura, olha para cá, minha gente. Eu tenho o poder de ficar estagnado naquele momento, vivendo aquilo, mas também eu tenho o poder de decidir levantar dali e começar a trilhar os caminhos da minha felicidade, da minha vitória. Sabe que Deus pergunta? Aonde você vai ficar? Você vai ficar em Belém, você vai voltar para Belém para reconquistar de novo, para recomeçar de novo, ou você vai ficar em Moabe? Decida. Só que os dois lugares, eles são diferentes. Moabe não tem proporção de esperança. Já Belém tinha proporção de esperança. Agora veja comigo. Como é que uma mulher que sai com um marido, os dois filhos, pode pensar em voltar para o lugar sem os três? Seria motivo de vergonha. Gente, não dá para pregar essa palavra mais do que isso. Imagine comigo quantas vezes aquela mulher, aquela senhora, aquela anciã pensou consigo: será que eu volto? Porque se eu voltar, as pessoas vão dizer que Deus me desonrou. Porque na época em Israel, toda mulher que ficava viúva, ela era desprovida de sustento. Ela não tinha sustentabilidade. Ela não tinha as pessoas para ajudar ela. Por isso é que em Israel se criou um grupo que era o sustento das viúvas e das órfãs, pela necessidade. Mas ela ficou no mesmo lugar por enquanto, até ela ter uma reação de ir embora. Agora, a partir do verso de número 6, você percebe o seguinte: pensou consigo: vou voltar para Belém. Só que ela tem uma responsabilidade, e ela tem duas pessoas que estão diante dela. Gente, eu estou lendo só a Bíblia, está aí na tua Bíblia. Tem duas mulheres. Ela dispensa as duas. Ela olha para as mulheres e diz assim: volte para suas casas. Eu posso dizer algo? Posso? Às vezes é preciso liberar quem não quer ficar. Eu vou repetir. Às vezes é preciso liberar quem não quer ficar no teu propósito. Fala para o irmão que está ao seu lado: tem essa autoridade de liberar quem não quer ficar para o teu propósito? Poder da decisão. Quando Noemi olha para Orfa e diz para Ruth, diz: voltem minhas filhas, porque ainda que eu casasse, porventura tivesse filhos, esses filhos tinham que ter todo o processo de crescimento. Vocês já estariam velhas, não teriam mais razão para casar novamente. Então volte para suas casas. Só que tem uma mulher que tem o poder da decisão. Ruth consigo mesma está dizendo: eu conheci um Deus que eu não conhecia. Eu tive experiências com essa mulher que lá na minha casa eu não tive. Eu tenho agora experiência com esse Deus que antigamente eu não tinha. Poder da decisão. Quando Noemi olha para elas e dispensa elas, Orfa consigo mesmo pensa: tchau. Sabe por quê? Nem todo mundo que nasceu com você morrerá com você. Nem todo mundo que começou com você terminará com você. Dá para entender isso? Nem todo mundo que começou com você vai chegar até o final com você.
Nem toda a idealização de projeto é para todos. Tem gente que não aguenta a pancada do teu projeto. Tem gente que não aguenta aonde Deus vai te levar. Por isso é que Deus faz uma eliminação muito antes. Orfa decidiu voltar. Sabe que Orfa estava pregada? Sabe que Orfa estava entrelaçada ao velho passado de adoração aos deuses? Porque segundo a Bíblia, você pode observar isso, o povo moabita era um povo pagão, adoradores de vários deuses. Pensou consigo mesmo: vou voltar para a mesma vida que eu tinha. Meu Deus, que coisa! Tem gente que tem possibilidade de viver melhor, mas porque está atrelados a algumas coisas do passado, nunca conseguiram deixar esse passado de mão. Aí fica consigo: não dá para viver, pastor, porque eu ainda estou pregado a isso. Deus está dizendo para você: livre-se disso, te liberta e viva. Será que dá para dar glória nessa palavra nesta noite? Livra-se e viva. Orfa volta. Imagine comigo, pensamento. Vamos lá, vamos pegar esse contexto aqui, vamos. Lá vai ela, sem nada, voltando para casa. Imagine, missionária, os pais olhando aquela menina de volta. Que vergonha. Ficou viúva, sem filhos, não tem uma geração posterior, não tem uma história para contar após isso. Decisão. Agora Ruth olha para Noemi e diz assim: não posso ir. Noemi olha para Ruth de novo: vai, minha filha. Não posso ir. Minha filha, eu já te falei, já contei a história para você. Gente, é interessante essa história, né? Por isso que eu me perguntei a Deus: por que eu tinha que trazer essa palavra hoje? Uma palavra como essa. Você vai entender esta palavra aqui. Eu tenho 40 minutos para me deixar essa mensagem. Mas Ruth está dizendo: eu não largo. Na última vez que Noemi olha para Ruth e diz: minha filha, pelo amor de Deus, vai-te embora. Claro que não está no texto daqui, mas claro que eu tenho clareza para entender que ela persistiu. E quem persiste, uma hora ou outra, ele se zanga. Acho que ela olhou na última vez e disse assim: minha filha, pelo amor de Deus, será que você não está entendendo que não dá mais para mim ficar com você? Eu estou desprovida de família, eu não estou numa terra que é minha, eu não tenho como prover o sustento. Ainda que eu quisesse, eu não tenho como. Eu tenho uma deficiência, a minha idade, eu sou uma mulher já anciã, não tem como trabalhar. Mas Ruth está dizendo: tem um detalhe na senhora que me fez eu continuar com a senhora. Sabe qual é o detalhe? O teu Deus é o meu Deus. Sabe o que ela estava dizendo? Olha para cá, eu quero pregar, Jesus. Sabe o que ela estava dizendo? Independente da dor que a senhora está sentindo, eu também sinto agora. Independente da perda que a senhora teve, eu também tive. Aleluia. Mas os passos que a senhora dará, eu darei logo atrás. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Será que tem gente assim nesta noite? Que ainda que o inimigo, ainda que o amigo esteja padecendo, ainda que o amigo esteja sofrendo, ainda que a pessoa que está casada com você esteja passando pelo momento de dor, será que tem alguém para dizer: eu não largo a tua mão, os teus passos é o meu passo também, o teu Deus é o meu Deus também, as tuas conquistas serão também as minhas conquistas. Cadê os homens casados? Cadê os homens casados? Se tiver ao lado da esposa, diga para ela: eu não te deixarei. A dor liga a propósito. Agora imagine comigo. Vamos, gente, vem para cá, vamos rodar, vamos rodar a Bíblia. Imagine comigo: dor, angústia, medo, pavor, enigmas criados na mente, dúvidas criadas na mente. E ela está dizendo: eu vou me desprover de tudo isso, eu vou voltar para casa. Tem gente voltando para casa.
Entendeu não, né? Tem gente voltando para o seio da família novamente. Pastor, mas eu quero ficar em Moabe. Quem sabe não tem uma outra possibilidade de eu crescer de novo? Quem sabe não tem uma outra possibilidade de eu sustentar novamente isso? Deus está dizendo para você: cessou em Moabe. Acabou o projeto em Moabe. Deus está te mandando de volta para o seio da tua família. E elas vão. Agora vejam, presbítero, eu estou pregando a Bíblia, mas eu estou pregando ela devagar para a gente entender. Imagine as duas. A Bíblia não conta isso, mas elas não vão sem sustento. O caminho é longo, os passos é longo. Imagine elas com pão, imagine elas com odre de água, e elas estão caminhando, e cada vez que elas caminham, elas vão vendo que aquele alimento que elas proveram antes está acabando. E quando o alimento que está acabando, é sinal de que eles precisam chegar, ou elas precisam chegar mais rápido. Elas estão vindo, caminhando. E de repente, imagine comigo essa situação. Elas olham Judá de longe. A aflição do coração de Noemi. Claro que ela não está voltando alegre, minha gente. Ela sabe que quando ela chegar vai ter uma reação direta. As pessoas vão perguntar: cadê o teu marido? Ela não esqueceu do que ela viveu. Ela só decidiu não viver mais aquilo. Deus está dizendo: você nunca esquecerá quem você foi. Você nunca esquecerá o que você fez. Só que quando Deus lhe possibilita perdão, você carrega tudo isso com Ele. Você diz para tudo que você fez, para tudo que você foi acometido, e você diz: eu decidi viver aquilo que Deus idealizou para mim. Quem pode levantar as mãos e crer nesta palavra? Aprenda a decidir aquilo que é melhor para a sua vida. Estamos muito agarrados ao passado. Tem pessoas, pastor, que está aqui, ó. Não, pastor, eu não tenho força de dar passos. Tem para Jesus, pode falar, papai. Tem gente que não consegue fazer isso aqui, ó. Anda. Ai, Jesus. O inimigo das suas almas, o opressor, aquele que não quer ver a tua felicidade, diz para você assim: você não consegue. Sabe o que é isso? Eu digo para você isso porque é a realidade da minha vida. A fé me faz eu tomar alguns passos que possivelmente pela minha natureza eu não conseguiria. Às vezes eu estou com tanto medo de fazer alguma coisa que eu digo assim: Senhor, não vai dar certo. Aí vem algo, né? Parece assim um passinho de mágica. Aí vem algo e diz assim: tu pode. Aquilo entra dentro de você com coerência, e ele te faz dar alguns passos. Sabe por que Noemi não estava mais naquele lugar que era dor missionária? Porque ela fez uma decisão: independente se elas forem, eu vou. Independente se elas irem, eu irei. Eu não vou ficar mais aqui. Você precisa saber o momento do encerramento de um ciclo. Você precisa saber o exato momento que termina uma história. Tem pessoas atreladas a esse passado e nunca vão viver felizes, porque ainda estão no passado medíocre, pobre. Não, pastor, é porque eu sou do interior e vou lhe dizer algo aqui. O seu tio disse para a senhora assim que a senhora não tinha faculdade, não foi? Então ele associou a faculdade a conhecimento e disse que provavelmente a senhora não teria conhecimento, então a senhora não poderia debater. Quem disse que Deus precisa de conhecimento humano para falar a palavra? Quem disse que Deus precisa do teu achismo para ser? Não, pastor, é porque eu acho que a Bíblia é assim e tem que ser assim. Quem disse? Sabe o que a Bíblia diz? Paulo que diz: não te estribes no seu próprio conhecimento. Conhecimento, para quem não tem humildade,
É um abestado falando o que não sabe. Foi forte essa, né? Quem disse que Deus precisa de faculdade para fazer? Quem disse que alguém para ter autoridade de falar de Deus precisa de uma faculdade para ser reconhecido, ou de um anel de formatura para saber nada? Deus usa muito mais os humildes do que os grandes. Lá vai Ruth, lá vai Noemi. Chego dentro da cidade. Olha o texto está aí, gente, com clareza, por favor. Só está claro. Ela não volta para a casa que ela tinha. Eu parei aqui, irmão Dário, e eu fiquei me perguntando assim: por que aquela mulher, já que ela tinha saído, é muito provável, por exemplo, eu que saí do interior, quando a gente sai do interior, a gente deixa uma casa, não deixa? Aí quando a gente volta para onde? Para a mesma casa que a gente deixou. Ela não volta para casa. Sabe o que ela faz? Ela faz uma coisa que possivelmente eu e você faríamos. Pela vergonha da situação, ela vai ficar na eira. Sabe o que é a eira? São os trabalhadores que trabalham na agricultura para senhores. Se ela volta sem marido, está aí no texto, por favor. Se ela volta sem marido e sem filhos, e ela não tem mais ninguém da família, a não ser da parte da família do marido, que aí no caso vai aparecer Boaz, que é parente do marido, não é parente dela. E se ele já estava morto, então já não pertencia mais a ela. Ela vai para a eira trabalhar. Mas ela saiu do comodismo. Aqui eu vou começar a pregar, porque até agora foi só introdução. Agora eu prego. Só que quando ela chega na eira, presta atenção, ela tem uma jovem menina. E essa jovem menina tem uma dor carregada, cravada no seu peito, mas ela está rompendo pelos passos no trabalho e pela finalidade e objetivo que Deus tinha apostado em sua vida através da utilização de Noemi. E eu fiquei num pensativo, claro, imaginando, e eu disse: meu Deus, eu quero algo mais profundo. E aí o Senhor foi me levando para algo mais profundo. Quantas vezes Noemi não sentou com aquela menina e disse assim: deixa eu te ensinar a Bíblia. Senta. Deixa eu te ensinar a palavra. Uma vez que nós fomos ministrados pela palavra, nós não conseguimos esquecer nunca mais. Sabe o que a Bíblia diz? Esse texto é lindo, livro de Provérbios. Salomão está dizendo acerca da sabedoria. E Salomão dá um exemplo claro, que eu gostaria até de ler com vocês, que foi uma palavra que, se porventura eu fosse levar ontem, né, no sábado, eu ia levar essa palavra. Em Provérbios capítulo 16, versículo 32, olha o que a Bíblia diz: é melhor um homem paciente do que um herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Capítulo 16, versículo 32. Em outras versões ele só diz assim: é melhor ter paciência. Na minha Bíblia diz: é melhor um homem paciente do que o guerreiro na batalha. É mais valioso. Sabe quantas vezes Noemi não sentou com ela, ensinou ela, meu filho, e disse assim: olha, Deus faz isso, Deus fez isso. E aí ela lembrou de tudo que Deus tinha feito no meio do povo de Israel, não é verdade? E aí lembrou, e isso ficou registrado na mente dela. Só que naquele momento tinha um poder da decisão. E aí, sabe, Noemi é inteligente. Noemi é uma senhora que tem experiência. E como senhora experiente, ela vai dar um conselho. Sabe por quê? Rapaz, isso que eu amo aqui nesse texto. Deus em nenhum momento fala para Noemi fazer as estratégias. Não, Deus não fala. É Noemi que faz. Ela diz assim: minha filha, preste atenção, se arrume, vista a melhor roupa, pega o perfume. Está aí na sua Bíblia, é isso, gente. Se perfuma e fica lá na eira. Porque o local onde Boaz costumeiramente dorme é na eira. Estratégia. Sabe por quê? Olha pra cá, olha cá. Ah, Jesus, pode falar.
Porque tem gente que não é feliz e quer acabar com a tua felicidade. Porque tem gente que não conquistou e fica com inveja de quem conquista. Sabe o que Noemi estava dizendo? Ainda que eu não volte a ter, mas tu terás. Sabe qual foi a estratégia que Noemi utilizou? Na hora que ele chegar, eu amo isso aqui, gente. Na hora que ele chegar, aleluia, ele vai dormir. Quando ele dormir, minha filha, fique aos pés dele. Quando Boaz chegou, que ele deitou, Noemi se apresenta, fica aos pés dele, sinal de humilhação. Sabe qual é algo interessante? É que toda pessoa desprovida de arrogância, ela não consegue calcular o grau da humildade, porque a humildade não é calculado para cima. A humildade é calculado para... Por isso é que tem gente que não quer ser humilde, porque ele é rebaixado ao ponto zero. Posso perguntar algo para vocês? O que tinha aquela menina para estar no pé de um senhor, se ela poderia até ser morta por fazer aquilo? O que tinha aquela menina de fazer algo que nem os céus mandou ela fazer, mas apenas uma mulher natural? Sabe por quê? Vai pra cá. Tem gente espiritualizando muita coisa, e tem coisa que é natural. Eu vou repetir de novo, os espirituais que me segurem. Tem gente espiritual demais, tem coisa que é natural. Decida. Se Noemi, irmão Diego, isso aqui é forte. Se Noemi tivesse esperado a orientação de Deus para a sua vida, era muito provável que ela estava estagnada no mesmo processo. Porque tem hora que Deus não vai falar, os céus não vai aprovar, não vai sair uma voz do céu. Eu posso lhe provar isso. Tem hora que parece que o céu se cerra, ele neutraliza todas as vozes e não sai uma voz para dizer assim: vai! Eu estou falando porque eu estou olhando para pessoas que estão assim, nesta mesma condição desta mulher, desprovida de sustento, desprovida de amizade, desprovida de pessoas que podem ser leais, desprovida de pessoas que podem ser fiel. Está dizendo: pastor, quer saber uma coisa? Eu vou logo terminar com a minha vida, eu vou logo acabar com a minha vida, porque eu estou vendo mesmo que eu vim só para sofrer. Estou falando com pessoas assim, que chegaram aqui tão limitadas, que dizem para si mesmo: eu não consigo dar passos, pastor, porque quando eu dou passo eu caio. Pessoas infelizes da vida. Sabe, deixa eu dizer algo para vocês aqui, algo meu particular. Quando eu vim do interior, que eu entrei aqui em São Luís, é tudo novo, gente. Parece assim uma coisa absurda. Me mandaram entrar dentro do ônibus, não sabia, nem nunca tinha andado de ônibus. Aí tinha uma roleta lá. Agora imagine, eu querendo passar e não sabia como. Você sabe, irmão, eu estou falando aqui porque você sabe que é assim. Quando as pessoas não têm conhecimento de um ambiente, ou de um lugar, ou de coisas, elas se limitam a desacreditar que elas são capazes. Então elas ficam proibidas de sonharem. Elas são proibidas de ter esperança que elas poderão conquistar. Tem gente que chegou aqui para fazer uma entrevista de emprego. Na mente dele saiu péssimo. Deus está dizendo: quem disse? Vou falar, Jesus. Tem gente aqui que foi para uma entrevista de emprego. Eu estou falando é contigo, porque Deus sabe que é contigo. E tu mesmo voltou para casa dizendo: meu Deus, eu não sei nem o que eu falei, Jesus. É muito provável que não vai me chamar, porque tem melhores do que eu lá. Jesus está dizendo: eu coloquei a palavra de sabedoria na tua boca. Você nem sabe o que você falou. Por isso é que foi o meu espírito através da tua boca. Saberás tu que sou eu que falo contigo. Quando alguém ligar e dizer: você foi chamada agora para se apresentar, saberás que Deus falou deste trabalho aqui. Muita gente impedida.
porque estão vivendo frustrações. Muita gente escassas de projetos, porque faliram alguns. Eu estou falando com gente aqui. E ainda que ninguém aqui receba, eu tenho certeza que quem está assistindo lá do outro lado vai ouvir. Tem gente que nunca mais sonhou para nada, porque na primeira tentativa foram frustradas. Um dia alguém me perguntou e disse assim para mim: pastor, será que eu nasci foi para sofrer? Essa pergunta eu me fiz algumas semanas atrás. Eu disse assim: Senhor, eu nunca tinha vivido o que eu tenho vivido. E quando a gente vive, né, algumas coisas na nossa família, a gente se abate, gente. É a nossa fraqueza pessoal. E eu disse: meu Deus, será que o que está acontecendo? Será que eu tenho errado? Será que eu não estou certo? Será que eu tenho pecado e não tenho, né? Não, meu filho. A única coisa é que tem águas que você vai beber que você nunca bebeu. É que tem fases na sua vida que você vai ter que passar que você nunca passou. Como é que tu falarás de dor para alguém se tu nunca sentiu? Como é que tu vai falar para alguém de fé se tu nunca exerceu? É muito lindo e é muito interessante, mas toda pessoa que não está na condição que eu estou, que você está, quando fala de fé, diz assim: irmão, para de desacreditar. Deus é grande. É porque tu ainda não viveu a escassez da voz de Deus. Quando você viver a escassez da voz de Deus, você vai se perguntar o porquê que os céus se calaram. E a primeira ideia que surge na minha mente é natural, não é o diabo que coloca, é natural nosso. A gente diz assim: pequei, Senhor, eu errei, Pai. Você vai ter que carregar tudo isso dentro de uma mala. Alamandaracei. É como se você fosse para uma viagem e Deus dissesse para você: pega tudo, coloca dentro da mala e anda. Vai, dê os passos. Tem gente aqui que precisa viver. Só não vou agarrar na tua mão porque Deus não está me dando essa autorização. Mas se eu pudesse ir lá onde você está e dizer para você que essa palavra é para ti, eu faria isso aqui, porque eu sei com quem Deus está falando agora. Pessoas que estão se vitimizando. Olha, pastor, eu sou um coitadinho. Meu Deus. Para. Noemi não se vitimizou. Noemi decidiu. Quando Boaz se levanta, que Boaz olha quem é que está aos pés dele. Ruth. Perfumada, cheirosinha. Boaz olha e diz assim: quem és tu? Ele já sabia quem era ela, porque alguém chegou e disse assim: ó, é esta mulher aí. Veio com Noemi. A Bíblia não vai dizer, irmão Peri, ele diz isso em detalhe. Não vai dizer que o homem contou assim: e ela ajudou a Noemi. Não vai dizer. Ele sente no coração dele e diz assim: se tu ajudou a ela, tu vai receber 10 vezes mais do que tu fez por ela, porque agora tu serás a minha esposa. Eu acho que nesse momento assim, né, queridos, o sorriso de Ruth veio daqui para cá. Porque, Jesus, pode falar, papai, vai. Porque tem gente que às vezes precisa de um impulso, de alguém para dizer: vá.
Porque se eu pudesse falar os nomes aqui para quem Deus está ministrando essa palavra, eu falaria. E não é empolgação aqui não, é reino espiritual. Eu já sei que não estou mais aqui. Eu já sei que eu já estou agora no plano espiritual da tua vida. É como se Deus estivesse dizendo: tem gente travada, meu filho. Tem gente que não conseguiu sair do ponto zero, porque na primeira tentativa veio alguém, empurrou ele, desequilibrou ele. Eu imagino com vocês. Agora veja, como a história é bonita. Eu me lembro de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Filho de rei, neto de rei. Ou seja, na sucessão, após Saul seria Jonatas. Após Jonatas, Mefibosete. Só que a vida, ai Jesus amado, meu Jesus. A vida lhe faz você viver coisas que na sua mentalidade você não estaria preparado para viver. Mas é a vida. E sabe o que acontece? Chegou a notícia que o pai daquele menino estava morto. Ele era provido até de babá, gente. A babá pega o menino e desequilibra o menino na correria, agonia, situações da vida. Ela desequilibrou, pá. Quando ela cai, o menino cai dos braços dela, quebra ambos os pés. Está aí na sua Bíblia isso. Ele fica coxo. Ele fica paralisado de ambos os pés. Agora imagine, quem é que quer alguém que não gere? Ninguém, gente. Ninguém quer alguém que não gere. Sabe para onde ele é mandado? Mas só que alguém chega na história e pega aquele menino e diz assim: se preocupa não, eu vou cuidar. Maquir. Quem é Maquir? Maquir é um líder numa terra que tudo que não prestava era jogado para lá. Sabe? Ah, Jesus, papai. Ah, papai do céu. Quem já visitou aqui um lixão? Eu já visitei, eu sei como é que é. Ali tem um monte de gente que tem sonho gigante para um ambiente desprovido. O que tu joga fora da tua casa vai fazer a alegria de alguém que está lá no lixão. O que não presta para você vai fazer a alegria de alguém. Aí você se pergunta: pastor, como é que pode? Coisas que não prestam para mim, pastor, nunca vai prestar para alguém. E você sabe a necessidade das pessoas. Às vezes você joga algo que para você não prestava, mas para alguém ele é um arquiteto para reconstruir coisas que na sua vida não presta mais. Ele pega aquilo, reconstrói e diz assim: rapaz, eu fico vendo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma menina, ela está famosa agora, vendo? Uma moça, e ela trabalha no lixão, ela faz live ao vivo no lixão. E essa menina é toda alegre quando ela encontra a televisão, pastor, velha. Ela diz: rapaz, vai ficar legal no meu quarto. Sabe isso bem aqui? Rapaz, o que não presta para você pode prestar para alguém. O que não lhe convém pode convenhar na vida de alguém. Mas que pega aquele menino e diz: vou levar para lá, para a terra de esquecimento. Quem é Lodebar? Lodebar é um local onde ninguém quer visitar e nem passar pela cidade. Mas está lá coxo, está lá manco, está lá gente que não sonha mais, está lá gente que não tem mais esperança de nada, está lá. Eu estou falando com gente que está em Lodebar já faz tempo e está dizendo: pastor, este tal de rei nunca me chamou. Eu já estou aqui faz tempo, pastor, e ninguém nunca veio aqui dizendo assim: vai dar certo. Sabe, eu vou falar isso aqui, gente. Às vezes nós precisamos somente de alguém que diga assim: vai dar certo. Olha como nós somos tão imaturos, olha como nós somos tão falhos, que nós precisamos sempre de alguém missionário que acredite muito mais nos nossos sonhos do que nós mesmos. Vou contar algo aqui que eu vivi. Eu vivi isso aqui. Eu vivi isso.
Sabe? Eu fiz um vestibular para o Pitágoras, antes de toda essa pandemia. E no dia que eu fui fazer a prova, choveu, minha gente. Choveu com água. Aonde tu entra que é desconhecido, tu não sabe nem o que faz. Tu fica parecendo um pintinho molhado. Eu fiquei assim. Para onde agora tu vai? Para onde tu sobe? Para onde? E a vergonha para perguntar. Aí tem gente que diz assim: pastor, custa perguntar? É porque para ti é fácil, que tu é linguarudo. Agora tem gente que é travada, porque o medo e as decepções já vividas lhe travam. Tem gente que diz uma velha frase que diz assim: quem tem boca vai até a Roma. Cuidado, porque nem todo mundo chega até a Roma porque tem boca. Porque quando tu vai perguntar para alguém que é ignorante, ele te responde da pior forma. E tem gente que não aguenta levar um empurrão, que ele paralisa. Eu fiquei lá, e aí eu digo: meu Deus, aonde está meu nome, Jesus? Eu com vergonha, todo molhado, acabado. Todo mundo entrando de carro e eu de ônibus, todo molhado. Quando eu cheguei, aí a gente vai tomando coragem, né? Porque a vida é assim, tu não vai esperar. Aí eu fui ver a relação. Pá, Leandro, sala do rapaz. Eu entrei todo desconcertado. E olha que eu prego. Às vezes você se pergunta assim: como é que pode um pastor que já prega para muitas pessoas ainda conseguir não ter o acesso tão fácil para outras? Você entendeu? Eu digo para vocês até hoje, pastor, não sei se acontece isso com você, não sei se acontece com vocês que pregam, mas até hoje eu tremo na base quando eu vou pregar em qualquer outra igreja. Meu irmão, se eu pudesse voar e sair de lá correndo, eu sairia. O negócio é porque não dá tempo que eles me colocam no púlpito. Aí não dá tempo de eu correr. Tá entendendo? Porque tem pregador que ele já vem cheio do achismo. Já prego muito tempo. Quem disse que Deus quer tua experiência, rapaz? Tua experiência é nada perto do que Ele tem para entregar para alguém. Deus usa até criança e adulto querendo achar que pode dominar uma situação. Hein? Aí eu cheguei na sala, quando eu vou entrando na sala todo, hein? Aí lá está um crente dessas igrejas igual a nossa. Paz do Senhor, varão! No meio da sala, meu irmão, Pitágoras, eu digo: esse doido é doido. E eu, olha a resposta. Eu com vergonha disse: a paz do Senhor, meu irmão Jesus. Ei! Posso fazer uma pergunta? Está precisando de um empurrão para fazer algo? Viva! Vou falar. Falo. E me responsabilizo pelo que eu falo. Está cheio de mãe aqui que nunca viveu coisas melhores porque está impregnada aos filhos. Pronto, falei. Meu pastor, é porque eu vou viver agora para os meus filhos. Viva para eles, eles vão casar e vão te deixar bonita, linda, de Jesus Cristo de Nazaré. Não vai viver tua felicidade não para te ver. Aí quando os filhos estão casados, ela fica igual uma bobinha. Cadê os netos? Que agora eu vou cuidar deles, né? Idealizou isso porque você quis. Agora eu tenho coragem para falar que Deus não idealizou isso para você. Eu tenho coragem para dizer que a mesma felicidade que está proposta para o teu filho é a mesma que também está proposta para você. Seja feliz e pronto, acabou. Poxa, pastor, que tapa na cara de realidade é. Porque tem mães aqui que estão estagnadas, que não conseguem se ver felizes, porque estão atreladas ao seu passado de discórdia, na área sentimental, na área espiritual, paralisadas.
Eu vou voltar de novo. Qual foi a expressão que você falou para a irmã no começo? Basta. Diga para si, bate no peito, diga assim: basta. Eu decidi viver. Sabe, eu vou falar algo aqui para vocês interessante. Interessante isso aqui. Tem muita gente depressiva. Eu vou lhe dizer, a doença do século não é a depressão. A doença do século não é o câncer. A doença do século não é as drogas. A doença do século não é essas doenças aí, né? Que são doenças físicas. A doença do século é pessoas paralíticas. É pessoas paralisadas. São pessoas que não conseguem mais trilhar um caminho de vitória, porque ainda estão decidindo viver em Moabe, atreladas às suas perdas e o seu passado. Não conseguem mais chegar em Judá, porque ainda estão pensando o que as pessoas vão falar. Imagine Noemi agora: eu não tenho filhos, eu não tenho marido, mas é da geração desta mulher que eu escolhi para me ensinar que vai nascer o Salvador. Está aí na sua Bíblia isso daí, ó. Ruth vai entrar dentro da geração de Jessé. Vai ser a bisavó de Davi. Entrou dentro da geração abençoada, porque não decidiu não voltar ao passado. Tem gente, ai Jesus, que está dizendo: não pastor, é assim, eu vou fazer. Deus quer para mim ir trilhar. Mas espera aí, deixa eu dar uma retornada aqui para me saber como é que ficou o negócio lá. Quer virar estátua de sal? Passear onde, Jesus, quer passear onde não deveria mais ter nem passado? Como é que é? Pegou o ônibus para ir para frente, desceu do ônibus e pegou um táxi para voltar. Jesus está te proibindo. Não tem táxi para voltar. A passagem que eu lhe dei foi só de ida, sem volta. Não entendeu? Tem gente que está aí no futuro, mas está dizendo: vamos mexer com a tua estrutura espiritual. Vamos. Quantos de vocês retornam nos lugares que vocês nasceram? Retorna lá. Eu retornei essa semana agora. Quando a gente vê os jovens, que a gente caminhava com eles, a gente diz assim: meu Deus do céu, cara. Eu voltei para o interior agora, claro, no momento de dor, né? E quando eu vi os meninos que eu andava lá no interior, pequeno, rapaz, os meninos, né? Acostumado a pescar, vai para uma pescaria lá do interior, volta, comida bacana, legal, dorme a tarde todinha. Quando chega de madrugada, volta de novo, vai pescar. Que coisa linda, não projetaram mais nada, ficaram somente na mermice. Quantas pessoas aqui não estão impossibilitadas de continuar a sua história, porque ainda estão apegadas a esse passado? Não pastor, é porque o casamento dos meus pais não foram felizes. E o que tem a ver com o seu? Gostei do eco. Quando ele bota esse eco, meu irmão, eu me empolgo. Aí que dá vontade de gritar mais, né? Hein? Vai fazer a tua faculdade. Não tenho condição, pastor. Quem te garante é Deus. Vai. Pastor, não tem como pagar. Não te preocupa, quem é teu patrocinador não erra no pagamento.
Pastor, mas eu ganho um salário mínimo. Não te preocupa, meu filho. Quem proveu no deserto o que não tinha, não prova para você agora também. Ele mudou. Vai e faz. Quem conheceu aqui o médico, o nome daquele rapaz, Joel, é esse nome aí mesmo. Roupa com resíduo. Olha, Joel. Joel Mistócles. Olha aí, tá vendo? Esse aí mesmo. É porque o pastor não sabe falar inglês, né? Aí eu não vou me arriscar muito, né? Só sei espanhol, então vamos nela. E mal. Sabe o que ele fazia? Ele entrava dentro do ônibus com um violão todos os dias para tocar. E o pessoal... Tem gente que tem vergonha de pegar aqui alguns bolos no pote. Ai, Jesus, o Senhor está falando. Oh, meu pastor, é porque é muito envergonhoso. Os meus amigos da escola vão me ver eu vendendo o bolo no pote. É melhor ele te ver vendendo o bolo no pote com um futuro do que ele te ver baleado e morto. Todos os dias ele ia lá, ó. Hoje, ele é médico formado pela uma das melhores universidades do estado. Tem família e foi embora para outro estado. Está ganhando 4 vezes a mais do que um médico ganha aqui no estado. Sabe por quê? Não viu? Atrapalha. Sai da estagnação. Sai dessa escassez e olha o que Deus está possibilitando para você. Eu me lembro de uma promessa que Deus fez para Abraão no capítulo 12, versículo 1. Deus disse para Abraão em Gênesis: eu abençoarei os que te abençoarem, até quem te amaldiçoa não pegue em você, porque você já é abençoado. Vai prosperar, meu irmão. Estava esperando uma resposta? Se não pegou essa, não pega mais. Viva. Falando isso aqui, gente, a vontade que eu tenho é de voar aqui. E olha que eu sou pastor pentecostal, meu irmão, eu sou do manto. Tem hora que a gente tem que se segurar mesmo. Estou sentindo aqui uma graça tão grande, meu irmão. Estou olhando assim para vocês e eu estou vendo gente aqui se desprender de máscara, se desprender aqui de passado, se desprender aqui de medo, se desprender aqui. Ai, Jesus. Tem gente aqui hoje que está sendo proibida de serem pessoas depressivas. Proibidas. Deus não está dizendo que você... Deus está afirmando que você não vai ser depressiva. Tem gente aqui proibidas, mas é proibidas mesmo, de voltarem ao passado, nem de barco. Se for para frente, vai ter que andar para frente. Agora você imagina como termina esse cenário, né? Aquela que teve na dor, aquela que indicou o caminho. Imagine aonde ela sentou. Eu tenho certeza que Ruth, todos os dias da vida dela, alimentava a sua mãe. Vai comer na mesa comigo. Tem gente hoje que está saindo do anonimato. Deus está preparando uma mesa hoje para a gente aqui. Quem crê nisso? Agora pergunte para o irmão assim, calmamente para ele. Só pergunte assim: que tamanho é o teu sonho? Pergunte para ele. E aí, diga para ele aí mais ou menos que tamanho é. O meu é gigante. É maior do mundo. Calculou ele aí? Agora diga para o irmão que está ao seu lado: o meu Deus, que é o teu Deus, manda eu te dizer que esse sonho, que é grande, não se compara ao tamanho dele. Ele é maior.
Eu vou terminar essa pregação aqui. Ok? Vou terminar contando um fato para vocês aqui. Quem soube aqui que o meu irmão sofreu um atentado? Vocês se lembram que eu comentei com vocês aqui a igreja? Naquele dia ali foi só Deus. E aí, Bruno, o meu irmão levou 2 facadas, aliás 3, né? Uma na cabeça, foi um corte bem longo, e uma no peito, que na verdade não foi nem faca, foi machado. Quem conhece machado aqui do interior? 3 homens estavam com machado, vocês sabem, é mais violento do que a faca. Os cortes são mais profundos. E ele só jogando. Ai, Jesus. E aí quando eu chego no interior agora para velar minha tia, quem que está no velório? As mesmas pessoas que cortaram meu irmão. Então, quando eu desci do carro, que eu olhei aqueles caras, que são os meus primos. Mas você sabe, mexeu com a tua família, irmão, deixa de ser parente automaticamente. Porque está impregnado isso na nossa natureza. Agora não vem para cima de mim dizer assim: pastor, o senhor como pastor tem que amar. É bonito você dizer isso de lá para cá. É bacana. Até você viver e fazer ao contrário. Eu respirei fundo, eu digo: meu Deus. Não é fácil, irmão. Aí veio a voz: agarra na mão deles. Senhor, na mesma mão que usou a arma para matar o meu irmão, Senhor, vai. E naquele momento ali eu me lembrei rapidamente do filme Troia. Quem se lembra disso aqui? Me lembrei rapidamente, foi muito rápido, eu me lembrei. Eu lembrei daquele pai que, aquele pai foi aonde o homem que assassinou o filho e disse: com essas mãos, com as mãos que tirou o meu filho, essas mãos que eu estou beijando agora. Fui lá, falei com eles: ó Jesus, mas eu deixei uma palavra verbalizada para eles. Tudinho vão virar crente. E não vou mentir para vocês, essa parte aí eu vou tirar de lá, porque essa aqui vai me comprometer. Quando aconteceu o fato, meu irmão, eu desejei a morte deles. Não minto para vocês. Pastor, eu desejei, pastor, porque eu poderia estar velando meu irmão. Meu Deus, pastor, misericórdia. Quantas coisas tu já não desejou também para as pessoas que tu não gosta. E tu vem com essa carinha de crente agora, que misericórdia. E é interessante que ecoa muito linda. Ai, sangue de Cristo tem poder. Tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida, que nós temos uma natureza que Paulo diz que é uma natureza de Adão. E que a gente tem que matar todo dia, porque ela ainda está aí dentro de você. Teu eu, tuas fraquezas. Eu desejei, mas naquele momento Deus me fez eu entender: eles também podem ter a salvação que você teve. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, que eu fui conversar com meu irmão, ele não estava no local, porque sabia que eles iam para lá. Conversei com meu irmão, eu digo: tu não vai fazer nada, rapaz. Ele olhou ainda com brabo, né? Ele disse: ah, irmão, que ele me chama de irmão, tu não me conhece. Eu digo: eu não te conheço, mas quem te conhece é Jesus. Tu não vai fazer nadinha. Tu vai andar bem pertinho deles, e eu creio que eles ainda vão te dar a paz do Senhor. Quem crê nisso, irmão? Para terminar, para a gente ir embora, eu tenho um testemunho vivo. Um dia eu estava evangelizando um homem, pastor, e o cara era faccionado, muito tempo atrás. Nunca me esqueça. Foi no canto da sua avenida lá, vai pegando ali para a casa da irmã Ludinha, canto lá. Eu estou evangelizando ele, pregando o evangelho para ele. Ele contou o testemunho. Sabe o que ele disse? Ele era crente, só que ele ouviu, né, com sabedoria.
E aí ele começou a contar o testemunho dele. Ele disse: irmão, eu tinha uma rixa com os caras. E o meu maior medo era quando eu olhava esses caras. Eu corria demais, que eu achava que eles iam me matar. Aí um dia, porque assim, irmão, ó, deixa eu dizer algo para vocês. Quanto mais a gente se esconde de uma situação, mais nós estamos dentro dela. Não adianta te esconder. Ou tu enfrenta logo, ou tu não enfrenta. Aí ele disse, é ele que falou para mim isso aqui. Ele disse: nesse dia, quando eu tô vindo uma rua, me encurralaram. Os caras tudinho com arma. Ele disse: agora vou morrer. Aí ele pensou. Aí o Espírito Santo foi e falou com ele: passa bem no meio deles, eles não vão te ver. Meu irmão, é fé demais, irmão. Irmão, se fosse eu e você, agora nós corria muito grande. Era uma correria danada. Ia ficar só as poeirinhas levantando, que tu já tinha corrido demais. Os caras tudo com arma querendo te matar, meu irmão. Fala a verdade, não é? Eu corria muito grande. Sabe o que ele disse? Ele disse desse jeito ele falou para mim. Ele disse: pastor, eu peguei fôlego e andei no meio deles. Ele só fechou os olhos. Ele disse: se morrer, vai fazer igual. Vai acordar, já tá lá. Eita, papai, já morri, foi. Irmão, quando ele passou bem no meio, os caras, cadê ele? Já tinha passado, os caras não olhou nenhum deles. Eu creio que você às vezes passa em certos cantos de rua, tu não sabe nem quem está lá. Ele te olhou de longe, mas quando você vai chegando para mais perto, a visão dele vai ficando turva. Ele já não consegue mais te enxergar. Tu passa por ele, ele nem: rapaz, eu ia agora que eu ia roubar ele. Nada, nem servo de Deus não pode. Eu falo daqui com convicção: Deus livra a gente. Deus livra. E Deus livra crente. Às vezes tu tá passando uma avenida e o carro, rapaz, irmão, é assim, ó. Quase. É Jesus te dizendo: eu te dei um livramento. O anjo estava me permitindo no pensamento. Não é, irmão? Fala a verdade aqui. Eu sou igual a você. Às vezes tu tá andando na rua, irmão, é incrível, né? Como o espírito da morte é cruel. Irmão, tu nem percebe, tu já tá já no meio. O carro passa bem pertinho. Eita, papai. E é Jesus dizendo: não mexe, não toca dele, não. Tá indo. Hein? Testemunho vivo. É mais um testemunho, daqui eu ouvi. Hã, irmão Davi? Cara de Kombi. A Kombi dele, ele fazia missão, evangelização. Roubaram a Kombi do homem. Quando roubaram a Kombi dele, ele ainda conversou com o bandido, irmão Davi. Ele disse assim: ô rapaz, pode levar. Só que os caras não sabiam que toda vez que aquele irmão descia da Kombi, ele dizia: é teu, Espírito Santo, é teu. Aí os bandidos foram, meu irmão, e quando eles foram, e era vozes falando: volta, entrega, volta, entrega, volta, entrega, volta, entrega, volta, entrega. Era o Espírito Santo que o irmão tinha deixado lá dentro da Kombi. E o Espírito Santo, rapaz, os bandidos voltam. Irmão, daqui é testemunho vivo. Os bandidos voltaram e disseram: olha, crente, faz o seguinte, pega essa Kombi, que essa Kombi aqui tá cheia de coisa. Um monte de coisa que fica falando: volta a Kombi, entrega a Kombi. Volta a Kombi, entrega a Kombi. Amém? Se alguém pegar o que não é dele, vai ter que entregar de volta para você. Fica de pé, meu irmão. Isso aqui é coisa de Deus. Quem crê? Jesus pode fazer isso.